E aí, galera, beleza? Peguei aqui tentar fazer um videozinho introdutório aqui sobre a questão do capítulo 6, né? Unidades de área. É um conceito que vocês já viram, né? Normalmente ensinado aí normalmente no sexto ano, né? Quando vocês trabalham com unidades de área, unidades de volume, que é quando a gente começa a representar na verdade, as unidades como quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Lembrando que, na verdade, antes do metro, nós temos aqui o que nós chamamos de submúltiplos. Aqui nós temos os submúltiplos do metro. E para esse lado, nós temos o que nós chamamos de múltiplos do metro. Aqui os múltiplos. Ok? Então, decímetro, centímetro e milímetro são os submúltiplos do metro. E quilômetro, hectômetro e decâmetro são os múltiplos do metro quadrado, beleza? O que acontece? Eu coloquei uma setinha vermelha ali em cada uma das casinhas para representar o seguinte, galera. A vírgula no posicionamento dos números sempre tem que estar posicionado na casa direita. Repare que cada casa agora vai ficar dividida em duas partes, porque estamos analisando como unidades ao quadrado. Então, por exemplo, o milímetro ele fica dividido em 2, o centímetro dividido em 2 e assim sucessivamente, beleza? E o posicionamento da vírgula sempre na última casa, ok? Então, por exemplo, quando a gente tem, eu criei aqui um exemplo, né? Uma mudança de unidade, 27,32 km² para decímetros quadrados. Repare, a vírgula tem que estar na casa dos quilômetros quadrados. Essa vírgula precisa estar posicionada no quilômetro quadrado. Então, eu vou ali, vou posicionar a vírgula aqui, ó, lá no quilômetro quadrado e escrever o número normalmente. Cada algarismo em uma casa. Por exemplo, aqui vai ficar o 27,32. Ali, ó. Percebeu que a vírgula ficou posicionada na casa da direita do quilômetro ao quadrado. Coloquei no quilômetro porque está aqui o que ele me disse. Agora eu quero transformar esse número, por algum motivo, para a parte de decímetro quadrado. Ou seja, essa vírgula que está posicionada aqui, eu preciso que vá para a casa do decímetro quadrado. Então ela precisa vir para cá. Ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou retirar essa vírgula vai sair do jogo, e vou preencher com zeros até a casa desejada. De novo, repare que a vírgula é posicionada na casa da direita do decímetro quadrado, que é onde eu quero. Ou seja, esse número ele vai ser, na verdade, 2, 7, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Decímetros quadrados. Beleza? Ah, Thiago, posso escrever isso em potência de 10, notação científica, sem problema nenhum. Pode sim, tá bom? Na verdade aqui eu estou só escrevendo, mostrando esse posicionamento, esse movimento da vírgula, ok? Um exemplo, 38 centímetros quadrados para metros quadrados. Repare, Thiago, mas não tem vírgula aqui. É porque a vírgula está no final. Quando o número não tem vírgula, é porque a vírgula está posicionada no último algarismo. Então você vai lá, vai botar a vírgula no centímetro quadrado. Repare, a casa é do centímetro quadrado. Então você vem aqui, ó, vírgula aqui, e escrever, ó, 38, ó, o 8 e o 3. E eu quero levar isso para metro quadrado. Então essa vírgula vai sair daqui do centímetro e vai lá para o metro. Repare novamente aonde vai estar posicionado minha vírgula, na casa da direita. E preencher com zero, né? 1, 2 e o outro zero aqui, né? Então, mudança aqui nossa seria 0,0038 metros quadrados. Beleza? Então, só para lembrar aí essa mudança de unidade, lembrando que cada casa agora vem dividida em duas partes, ok? Coloquei aqui algumas áreas importantes, as principais aí que nós vamos trabalhar nesse momento, nesse capítulo, né? Que são a área de um retângulo, base vezes altura, a área do quadrado, lado vezes lado, ou L ao quadrado, né? Pode lembrar aí também ser representado como L ao quadrado. O triângulo, base vezes altura,
sobre 2, beleza? Lembrando que as unidades agora sempre virão elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter unidades agora com centímetros quadrados, metros quadrados, decâmetro quadrado, mas sempre representado com unidades ao quadrado, tá ok? Beleza. Aí eu escrevi aqui, atenção, isso é muito importante, principalmente a nível de Enem. Por que tão importante? Os exercícios de escala. Eu criei um exemplo aqui, só para tentar quebrar uma ideia que os alunos costumam ter com erro aqui, que é o seguinte. Deixa eu tentar só tirar... Ah, não, tá ótimo. Melhorar aqui o foco nessa parte. Desenhei dois quadrados, um com 1 centímetro e outro com 10 centímetros, beleza? Repare que um quadrado tem 10 vezes mais, ele é 10 vezes, o lado, né, é 10 vezes maior do que o anterior. Então, por exemplo, um lado é 1, o outro é 10 centímetros. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? O aluno, às vezes, ele tem uma ideia do seguinte, pô, se o lado é 10 vezes maior, significa que a área também vai ser 10 vezes maior, né? O cara pensa assim, pô, se aqui é 1 e aqui é 10, se eu aumentar, se eu multiplicar o lado por 10, é óbvio que a área também vai multiplicar por 10. Só que a gente vai ver que não funciona muito bem assim, né? Porque, por exemplo, se a gente for analisar esse nosso aqui, quanto é que é a área desse quadrado? A área desse quadrado é 1 centímetro quadrado. Quanto é que é a área desse quadrado? A área desse vai ser 100 centímetros quadrados, que é lado vezes lado, 10 vezes 10. Então, repare que não é porque multiplicou o lado por 10 que a área foi multiplicada por 10. Por quê? Na verdade, essa grandeza ela precisa vir elevada ao quadrado para você ter a nova área. Por exemplo, se aqui foi multiplicado por 10, é porque a área vai ser multiplicada por 100. Porque essa constante que a gente chama de proporcionalidade, ela vem ao quadrado. Então, se essa constante de proporcionalidade aqui é 10, então significa que a razão entre as áreas vai ser uma razão 100 vezes maior. Esse quadrado vai ter uma área 100 vezes maior que esta. Aí criei aqui um exemplo. Em uma escala de 1 para 50, um quadrado foi desenhado com lado 20. Qual é a área desse quadrado, do quadrado original? O que eu queria que vocês montassem, que vocês pensassem? O seguinte, ó. Você vai criar a área do primeiro quadrado, por exemplo, a área da figura. A área da figura seria 20 ao quadrado, que é 400. Certo? Não vou nem me ater a unidades por enquanto. Então, tu vai pegar a escala 1 para 50 e a área da figura para a área real. Lembrando que na escala, como é que a gente tem a escala? A escala, na verdade, ela é a representação. A escala, ele vai ser a figura sobre a realidade. Beleza? Sobre o real. A caneta já está meio que falhando aqui. Então, por exemplo, vamos lá. Só que como eu estou tratando de área, essa minha constante ela precisa vir elevado ao quadrado para dar certo. Então o nosso exercício, na verdade, ele vai ficar 1 sobre 25 com 2 zeros, o 2.500. A área da figura que a gente descobriu que é o 400 sobre a área real, que é a área do quadrado original, que é o que eu estou querendo descobrir. Então, toda vez que você for fazer razão entre áreas, essa escala precisa vir elevado ao quadrado, beleza? Não esquecer disso. Então, quem multiplica isso aqui cruzado, você vai ter a área real é igual a 400 vezes 2.500. Isso aqui vai dar 100, 1, 2, 3, 4. Isso vai dar 1 milhão de centímetros quadrados. Obviamente a gente poderia fazer mudança de unidades aqui, mas eu estou mais atento a essa ideia do quadrado aqui. Então, toda vez que a gente for fazer razão entre áreas, essa escala deve vir elevado a 2. Beleza? Não esquecer disso. Valeu? Show!
Tô falando aqui agora sobre a unidade de volume, a segunda parte aí desse capítulo 6, né? Eu me poupei aqui da tabela, né? Poderia ter escrito, assim como coloquei unidade de área, ter escrito aqui a unidade de volume, a tabela, né? Mas a ideia particularmente é a mesma, né? Você vai ter ainda quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro, ou seja, os múltiplos e submúltiplos do metro. Só que o grande lance ali, na verdade, é que cada casinha dessa, ou cada unidade dessa, vai vir dividida em 3 partes, obviamente, porque a gente está falando agora da questão do volume. O volume ela vem com as unidades ao cubo. Então você divide cada casa daquela em 3 partes. Continua valendo a ideia da vírgula estar posicionada sempre na casa da direita, ou seja, bem tranquilo, a tabela é muito parecida, só que dividida em 3 partes. Então a movimentação e troca de unidades são bem parecidas, beleza? Eu me poupei, na verdade, assim, eu fiquei muito atento a essa questão da capacidade, tá ok? Acredito que essas informações aqui, que eu escrevi o Enem aqui, essas mudanças, vocês já devem ter visto de repente, principalmente a primeira aqui, né? 1 centímetro cúbico para 1 ml, vocês costumam ver isso um pouco em química, né? Mas enfim, se não viram, eu coloco aqui para vocês. A mudança de volume para capacidade. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro e 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Lembrando que eu estou falando de água aqui, né? Isso pode mudar, obviamente, dependendo da substância, mas a gente trabalha com a ideia da água, tá ok? Então, isso é muito importante, essa troca, essa mudança de unidades ali de volume para capacidade é bem interessante e pertinente, principalmente ao Enem. Então, vamos lá. Coloquei aqui 2 sólidos por enquanto que nós vamos conversar. Mais à frente iremos falar de alguns outros. Nesse momento vou me ater a 2. O volume do cubo e o volume do paralelepípedo. O volume do cubo que é A ao cubo. Só lembrando que um cubo ele tem todas as arestas iguais, né? Então aqui quando eu escrevo A ao cubo é a aresta do cubo. Então A elevado a 3. O volume do paralelepípedo, a ideia é bem parecida dos dois, só que o paralelepípedo tem as dimensões teoricamente distintas, então a gente representa como A vezes B vezes C. Mas repare que se a gente analisasse o paralelepípedo e o cubo como sólidos semelhantes ali, você teria o A vezes A no cubo, que seria o A ao cubo, né? A ideia é bem parecida. Então tá aqui A, B, C. Ah, Thiago, posso trocar a ordem e esse posicionamento dessas letras? Podem. Perceba que isso é uma multiplicação, então isso não vai fazer muita diferença a ordem que isso vier, beleza? Então, essas são as 2 principais nesse momento pra gente. O volume de um cubo e o volume de um paralelepípedo. Fiz uma atenção aqui em razão entre volumes. Constante ao cubo. Essa constante vai vir ao cubo. Deixa eu mostrar o porquê, né? É aquele mesmo esquema que a gente conversou em unidade de área. Os alunos às vezes acham o seguinte, por exemplo, a gente desenha um cubo, imagina um cubo, chamado de C1, um cubo que tem aresta igual a 1 metro, beleza? Ele tem aresta igual a 1 metro. Deixa eu aproximar aqui para vocês. Eu tenho aresta igual a 1 metro. Agora imagina um cubo 2, onde essa aresta ela foi multiplicada por 3. Ou seja, nós vamos triplicar a aresta. Se eu triplicar a aresta, a minha nova aresta vai passar a ser quanto? Essa aresta passa a ser igual a 3 metros. Alguns alunos vão achar o seguinte, Thiago, se você triplicou a aresta, então o volume vai triplicar também, obviamente. Você triplicou a aresta, triplicou o volume. E aí é um outro erro, assim como foi lá na área. Perceba, nesse caso, no primeiro cubo, o volume vai ser 1 elevado a 3. Lembrando que 1 elevado a 3 é 1. No caso aqui, metros cúbicos. E no segundo caso, o volume vai ser 3 elevado ao cubo, que é 27. Repare que o volume aumentou, não foi multiplicando por 3, olha o quanto isso aqui mudou. Entendeu? Então, percebam, é muito diferente de um para o outro. Tá vendo aqui? Então, a ideia é a seguinte. A constante ela é elevada ao cubo para você calcular essa mudança. Repare, quando eu disse que a aresta triplicou,
triplicou, significa que a nossa constante, ela foi o 3, porque eu tripliquei. Ou seja, se eu quero descobrir um novo volume, eu não tenho que multiplicar por 3. Eu preciso multiplicar pelo 3, só que elevado a quanto, galera? Ao cubo. Lembrando que o 3 elevado ao cubo é o 27. Olha lá. Por isso que o volume passa de 1 para 27. Então, toda vez que a gente for trabalhar com razão entre volumes... Ah, Thiago, a aresta duplicou. Ah, então o volume vai duplicar. Não, não é isso não. Se a aresta duplicar, o volume, lembre que a constante ela vai ter que vir o 2, só que a constante é o 2 ao cubo, 8. Ou seja, se a tua aresta dobrar, significa que a sua constante vai ser, a seu volume vai ser multiplicado por 8 e não por 2. Muito cuidado nisso por causa da constante que vai ser elevada ao cubo, assim como na área a constante é elevada ao quadrado. Beleza? Valeu!